Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos, queridos alunos e queridas alunas. Hoje, então, nós vamos conhecer um pouquinho o regulamento do TCC da FATEL. Então, o que a FATEL determina para o aluno cumprir o seu TCC. Então, começando pela palavra TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Isso é que quer dizer a famosa sigla TCC. Para nós, na instituição, o que vem a ser este semestre o TCC é uma monografia, tá bom? Então, a monografia é o TCC de vocês. Quero dar os parabéns para quem já se definiu pelo seu tema, já estão sendo providenciadas, as necessidades para definição de orientador e para os convites aos orientadores. Assim que tiver qualquer notícia a esse respeito, vocês serão informados, tá bem? Então, vamos caminhando, não vamos ficar parados, não é? Enquanto se define o orientador. Então, o que diz o nosso regulamento do trabalho de conclusão de curso? Inicia com uma citação interessante que fala o seguinte: o que é este trabalho que é tão comentado, tão famoso? Este autor, Ponge, fala o seguinte: eu estou convencido de que para este trabalho ficar bom, eu devo quebrar muito a cabeça. Preciso principalmente, antes de tudo, não escrever muito pouco a cada dia. O melhor é ir escrevendo. Vai que vai. Depois me arranjar para compor com isso um objeto literário, um pouco original, um pouco à parte, muito bem aclarado, amputado à minha maneira, desajeitado à minha maneira, que tenha vida própria, que se sustente. Meu Deus, uma coisinha de nada, mas com estilo. Então, quando vocês quiserem saber o que é esse TCC, qual vai ser esse resultado desse trabalho, voltem a ler estas palavras de Ponge, porque ele diz tudo, não é? Então, vamos analisar parte a parte. O que eu quero com esse meu trabalho? Primeira coisa, que ele fique bom, não é? O resultado vai ser um bom trabalho. Porém, como eu começo para que tenha este final, vamos dizer assim, feliz, não é? Essa felicidade é um trabalho bom. Este trabalho bom vai ser um trabalho meu. Então, é um trabalho que é desajeitado finalmente, que tem a minha cara, que seja, como diz, amputado, não é? A minha maneira, mas que se sustente, que tenha vida própria. Olha só, como que eu vou chegar a isso? Qual é a dica que Ponge dá? Vai escrevendo no início, vai que vai. Escreve sobre o seu assunto, leia, faça resumos. O importante é ir passo a passo e não se esquecer dele. Porque não precisa escrever muito. Escreve um pouquinho, mas um pouquinho a cada dia. Não precisa escrever muito, mas não pode se esquecer dele, ok? Então, vai ser uma paixão que nós vamos carregar conosco todos os dias até que ele tenha a sua forma final. Então, vamos escrevendo, vamos pesquisando, vamos lendo, vamos resumindo o que nós encontrarmos pela frente sobre o assunto que nós vamos trabalhar. E depois eu vou
juntar essas partes, vou organizar, vou dar uma sustentação, não é? E ele vai ficar um trabalho muito bom, né? Como que eu faço a sustentação desse trabalho? Com citações, né? Então, eu vou escrever, eu vou resumir, eu vou colocar as minhas palavras, porém, eu vou sustentar as minhas ideias com palavras de outros autores renomados. É importante, por isso que eu falei desde a aula passada, que o tema de vocês é interessante que tenha um eixo central a sustentar. Qual seria o autor básico que vai me sustentar, né? E para escolher este autor básico, é um autor de renome, pode ser um autor da patrística, pode ser um papa, pode ser um teólogo renomado, antigo ou atual, e depois, então, outros vêm recheando esse conteúdo da base que me foi dada, né? Então, eu pego outros autores que vão falando também sobre esse assunto e vou citando. O que é citação? Citação pode ser uma citação direta em que eu copio as palavras do autor e coloco depois, eu coloco entre aspas, não é? Se eu copio as palavras direitinho, coloco entre aspas, e depois, no final das palavras do autor, coloco entre parênteses de onde eu tirei. Qual foi o autor que falou aquilo, em que ano, qual a obra, não é? E qual a página eu retirei aquelas palavras. Então, pronto, esta é a dinâmica da escrita do trabalho, ok? Comecem escrevendo. Não se preocupem com a forma de início, tá bom? Vai escrevendo porque vai que vai. Mas depois tirem dos autores pesquisados a fundamentação da ideia de vocês, né? Com as citações. Muito bem. Não se preocupem que vai ser um trabalho para resolver o assunto em questão, né? Vai ser, como diz Ponge, uma coisinha de nada, mas com estilo. Aí é que está a chave, buscar esse estilo, né? O estilo do meu trabalho é um estilo próprio, mas que tenha fundamentação, ok? Vai ser a minha cara. Eu lendo aquele trabalho, você está olhando para mim, né? Lendo seu trabalho, eu vou olhar para vocês, mas vai ter um estilo todo fundamentado em autores importantes. Para nós, na teologia, quais são os autores importantes? São os documentos do magistério, são as obras da Sagrada Tradição, que no caso, pode ser a patrística, pode ser santos da igreja, todos os que compõem a tradição da igreja, e também, principalmente, baseado também na Sagrada Escritura, Estes são os 3 pilares básicos para nós. E teólogos renomados que estejam falando sobre o assunto, ok? Então, vocês vão buscar fontes nessas três áreas de pesquisa: Sagrada Escritura, Magistério da Igreja e Tradição, ok? Muito bem. Quando é que eu vou ver essa produção realizada? Quando eu começar a escrever. Então, vou começar quando? A partir de hoje. Hoje eu já tenho meu tema pensado, Já tenho a minha ideia para o TCC, já vou começar a pesquisar e a escrever, tá bom? Depois, na próxima aula, nós vamos ver direitinho como que eu começo a organizar as ideias. Então, hoje nós vamos ter bem ciente quais são as exigências do regulamento
do TCC da FATEL, né? Então, a FATEL tem um regulamento que foi aprovado pelo MEC e por isso é que nós devemos cumpri-lo. Vocês podem achar o regulamento na íntegra no site da FATEL e também eu fiz um extrato aqui para vocês, não é? Dos assuntos mais importantes. Então, o artigo 1º desse regulamento diz o seguinte: o trabalho de conclusão de curso não é uma invenção da FATEL, não é porque a FATEL é chata, exigente que vai querer que eu faça isso, não. É uma determinação de uma resolução, né, do MEC, que institui as diretrizes curriculares nacionais para o curso de teologia. Então, nessas diretrizes para o curso de teologia no Brasil inteiro, exige o trabalho de conclusão de curso. Eu vou sair da FATEL e terminar o curso lá numa cidadezinha que eu conheço, que não exige o TCC. Então, cuidado, porque talvez essa instituição não seja reconhecida pelo MEC, não é? Toda instituição que tem o curso de teologia vai exigir o trabalho de conclusão de curso. Agora, que tipo de trabalho? Aí a instituição é que vai determinar. Mas eu conheço uma que pede artigo científico e não pede monografia. Aí é a autonomia da instituição, aí sim. Né? Então, agora, então, a partir das diretrizes do MEC, a FATEL estabelece o seguinte, que o TCC poderá ser realizado a partir do penúltimo ano de integralização do curso. Né? Então, este penúltimo ano significa que a exigência é que o aluno tenha cursado metodologia científica. Então, mas eu tenho grade aberta, o que é penúltimo ano para mim? Né? Então, a exigência é que esteja com o curso já avançado e que você já tenha cursado metodologia científica, essa exigência de requisito. Né? Esse TCC vai ter lançado no seu histórico, uma carga horária de 100 horas. Então, fazendo o TCC, lança-se no histórico 100 horas correspondente à elaboração do TCC. Né? Por quê? Porque o nosso curso de teologia tem o total de 2.900 horas. Né? Bem, agora então, na FATEL, como que é proposto o trabalho de monografia? O trabalho de conclusão de curso pode ser uma monografia ou pode ser um trabalho de teologia aplicado a organizações religiosas. Então, vamos supor, ou organizações do terceiro setor ou organizações afins. Vamos supor que uma organização, eu trabalho na Caixa Econômica e a Caixa me pediu para implantar um setor de assistência espiritual e deu a coordenação a um futuro teólogo. Então, eu vou elaborar um projeto para desenvolver um setor de assistência espiritual na Caixa Econômica Federal. Então, pode ser também um trabalho nesse sentido, tá bom? Mas, em princípio, o que os alunos têm feito é um trabalho monográfico. Então, ele vai ser orientado por um docente do curso, como nós já falamos na aula passada, que já está sendo encaminhado, não é, para definir este docente, na parte de conteúdos e na parte metodológica, nessa nossa disciplina. Para integralizar o currículo, é exigida obrigatoriamente a cada aluno, primeiro, a elaboração do TCC
e segundo, a defesa do TCC. Então, isso por regulamento, o aluno deve elaborar e deve defender o TCC. O aluno poderá indicar, como nós já falamos na aula passada, 3 nomes dentre os docentes. Alguns alunos perguntaram, mas eu gostaria de indicar o padre da paróquia tal, para ser meu orientador. Não, para ser orientador deve ser docente da FATEL. Pode não ter sido professor seu diretamente, mas tem que ser docente da FATEL, tá bem? E então a coordenação é que vai bater o martelo e dos 3 indicados, a coordenação junto com a direção define o orientador do aluno. Agora, por vezes acontece, o orientador teve algum imprevisto durante o curso, ou o aluno aconteceu alguma mudança de tema, alguma situação que há necessidade de mudar o orientador. Também são situações extremas, situações raras, mas são situações que acontecem e tudo isso é considerado a possibilidade de acontecer. Então, se faz formalmente um pedido, não é? A coordenação, explicando os motivos e colocando a situação da necessidade da mudança de orientador. Muito bem, como que é elaborado o TCC? Então, nós já vimos exigência, elaboração e defesa, né? Aí eu escolhi fazer uma monografia. Então, como que vai ser a elaboração? Primeira parte, são 2 partes. Primeira parte, elaboração do projeto da monografia e segunda parte, elaboração da própria monografia, né? Então, por isso, vocês já receberam na aula passada o roteiro do projeto, porque tendo a ideia do tema, já começa a preencher aquele roteirozinho do projeto, ok? Então, aquele roteirozinho é chamado de, como nós falamos na aula passada, pré-projeto, para apresentar ao orientador a sua ideia. E depois, com o orientador, é que você vai fechar realmente o seu projeto. Se alguém tiver dúvida na hora que for preencher, não é, o pré-projeto, pode entrar em contato que nós vamos atendendo individualmente. Não é? Não adianta aqui eu ficar falando de dúvidas que poderão surgir, se no caso, não é, vamos atender a cada um em particular. Então, essa é a primeira fase. A segunda fase é o desenvolvimento e depois a defesa do TCC, não é? Antes da defesa, como nós já vimos no nosso calendário, estando elaborada a monografia, entrega as vias na secretaria para serem distribuídas aos professores da banca. Então, é formada uma banca com 3 professores, e esses 3 professores devem ter uma via do trabalho de vocês impresso, porque quando houve também a possibilidade de mandar por e-mail, só que aí para um eu mandava uma via. Depois, para o segundo, eu já tinha mexido, já era uma nova versão, então as vias, né, o trabalho ficava diferente de um orientador, de um professor para outro. Então, foi estabelecido como critério que se imprimam 3 vias, não precisa pôr capa dura nessa via entregue na secretaria, foi só um espiral para poder entregar, não é, para cada professor da banca. Aí, depois que defendeu, então, sim, aí vai fazer um CD ou um pendrive e vai entregar na biblioteca. Então, aquela via de capa dura não está sendo necessário para a FATEL, né? Vocês vão fazer uma cópia com capa dura, com letras bonitas, douradas,
para ter para vocês, mas não precisa entregar na FATEL, que vai entregar depois da defesa, depois de aprovada a monografia, é um pendrive para ficar no arquivo da biblioteca. Muito bem. A banca. Estamos falando de banca, mas que banca é esta? Então, esta banca vai ser definida também pela coordenação e pela direção do curso, será composta por 3 membros. Um dos membros é automaticamente o orientador do conteúdo da monografia. Outros 2 membros, vocês poderão indicar também alguns professores para compor a sua banca, mas quem vai definir quem comporá a banca de vocês será a coordenação com a direção. Um é o professor orientador, outro tem que ser obrigatoriamente um professor da FATEL, o outro professor da FATEL, então, no caso, 2 são da FATEL, e um terceiro que poderá ser um professor acadêmico de fora. O que significa acadêmico? Ah, mas eu gostaria tanto de convidar o padre que me batizou. Ele tem registro de professor, ele tem todos os títulos necessários para ser um professor de nível superior, ele é professor em alguma instituição, aí pode, né? Pode ser convidado, ok? Mas um grande amigo que me ajudou muito, eu gostaria que fizesse parte da minha banca. Aí, só por ser um amigo meu, não poderá ser convidado. Tem que ser 3 acadêmicos, quer dizer, 3 professores que tenham atuação em universidade ou em faculdade. Muito bem. No processo, então, de avaliação do TCC, nesta banca, os docentes vão avaliar o quê? Vão avaliar tanto seu trabalho escrito, que eles já tiveram a versão para ir analisando, para ir fazendo as suas observações, e na defesa, então, o estudante, né, é arguido nas observações que os professores vão fazendo no seu trabalho, ok? Então, esta é o trabalho da banca, avaliar o trabalho escrito e avaliar também a apresentação oral. Então, para a apresentação oral, existem alguns critérios que um pouquinho mais adiante eu vou passar para vocês. Não adianta hoje passar todas as informações se a gente não tem ainda nem o trabalho feito, não é? Então, depois que tivermos o nosso trabalho já bem encaminhado, aí vamos pensar em saber como que é feita essa apresentação. Muitos já assistiram a apresentações de outros colegas, né? É importante assistir para saber como que acontece, mas na prática, quando acontece conosco mesmo, a coisa é diferente, né? A gente tem que saber direitinho no que vai ser avaliado, e isso vocês vão saber com todos os detalhes, não tem surpresa para essa hora, tá? Então, também é uma situação muito tranquila, tem acontecido de forma muito agradável, não é? Que vocês vão poder convidar todos, aí sim, convidar para assistir, sim, o padre que me batizou, o padre amigo, não sei, que mora distante, um grande incentivador para eu fazer esse curso, um amigo da minha infância, meus parentes todos, a minha família, vamos encher a sala de convidados para assistir à defesa do nosso trabalho. Enfim, o nosso trabalho não é para ficar só conosco, é para ajudar, para contribuir com uma vida melhor a toda a nossa comunidade. Quem sabe alguém se interesse, né? E procure conhecer o seu trabalho com mais detalhe. Vai pedir para ler. A defesa é só
um gostinho de quero mais, para depois outras pessoas pegarem o seu trabalho e a partir dele terem também um gostinho do conhecimento de Deus um pouco mais aprofundado. Então, esta é a avaliação que é feita do trabalho de monografia. Tanto quem avalia é a banca e tanto do trabalho escrito como a apresentação oral, ok? Mas a banca avalia com quais critérios? Tem tudo explicadinho que nós vamos ver depois quais serão os critérios de avaliação do trabalho. O importante que nós vamos nos preocupar agora é com a elaboração do trabalho. Fazer de forma muito tranquila, como diz Ponge, que tenha a minha cara, que seja um trabalho meu e um trabalho fundamentado. Como que eu chego lá? Vai escrevendo, vai que vai. Não se preocupe em escrever muito de uma vez só. Não, um pouquinho, mas um pouquinho todos os dias. Então, eu vou me destinar a partir de hoje a ter pelo menos meia hora, 1 hora, 2 horas, conforme a possibilidade de cada um, para me dedicar à monografia. Né? Mas eu vou começar a escrever o quê? Eu vou pesquisar. Então, primeiro começo meia hora por dia para pesquisar os documentos. Em cima dos documentos, começo a ler, começo a resumir. Então, a partir de hoje, eu vou destinar quanto tempo eu vou me dedicar por dia à monografia e à sua elaboração. Não precisa ser muito, não, tá bom? Pouquinho, mas um pouco a cada dia, sem esquecer dela. E o resultado final, depois, então, vai ser divulgado, não é? Para o aluno após a defesa. A nota de aprovação na monografia, como nós costumamos nas demais disciplinas, a mínima é 6. E o professor de estudos especiais, que acompanha na elaboração da monografia, no caso, que sou eu, né? Divulgo o calendário, que já foi divulgado para vocês. E se tiver alguma dúvida que não tenha sido esclarecida, vão sendo resolvidas caso a caso, né? Então, muito bem. Estas são as orientações para a nossa monografia para esta semana. O que eu vou fazer esta semana? Vou fechar e entregar a Leila, né? O pré-projeto. Então, aquele roteirozinho daquelas passo a passo do projeto que foi encaminhado na aula passada, eu vou preencher e vou enviar a Leila, tá bom? Vão seguir aquele roteiro apresentado. E aí vocês vão enviar a mim nesta semana ou no máximo até a próxima semana, ok? E vou começar então a fazer a minha monografia um pouquinho a cada dia. A gente sabe que tem outras tantas disciplinas que cada aluno está também cursando, mas como as outras disciplinas, vamos assumir a monografia como uma delas. A disciplina não exige trabalhos, não exige estudos, a monografia também, não vou deixar para o final, tá? Porque fazendo um pouquinho a cada dia, no fim do semestre, nós vamos estar com ela completa. Essa é uma garantia minha que eu dou para vocês, tá bem? Então, de início, não se preocupe com normas. Não se preocupe com normas, tá? Volto a falar. Vai escrevendo, vai que vai. Depois nós vamos arrumar isso dentro das normas. E aí a gente começa na próxima aula a ver quais são essas normas
para elaborar uma monografia, né? Primeira coisa que é importante ter a ideia, que vocês já estão tendo, e segundo, começar a escrever. Vai que vai, no meu estilo. Depois, no meu estilo, eu vou ajeitar e vou fundamentar, ok? Então, bom trabalho para vocês. Se tiverem dúvida, estou totalmente à disposição. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa semana a todos e até a próxima semana.